Dentro do conteúdo da histologia, então a gente tem uma aula às vezes separada, às vezes não, dependendo do ano e da disponibilidade de carga horária de órgãos linfóides, onde a gente complementa alguns dos conceitos que a gente viu de uma introdução à resposta imune, que a gente tem algumas aulas lá das células do sangue, com uma ideia já de começar a dar um pouco de ideia de função, mas ainda mais com foco na estrutura histológica. Tá? Então, o que é importante dessa aula? A odonto tem uma disciplina específica de imunologia, a fono não tem mais essa disciplina depois da reforma curricular, mas tem essa ideia, essa versão geral, essa visão geral das células que a gente consegue ter nessas aulas. Esse conteúdo basicamente é coberto então por uma disciplina inteira. Tá? Qual que é o objetivo dessa aula? Pontuar algumas coisas da função dessas células para que vocês possam entender a necessidade da existência de órgãos linfóides primários e secundários. Então, alguns desses elementos que a gente vai comentar, algumas dessas abordagens são obviamente gerais, são superficiais. Quem tiver imunologia depois vai ter mais detalhes disso, mas que são importantes para que a gente possa compreender de uma forma geral a estrutura dos órgãos linfóides. Tá? Quem então tiver interesse e quiser avançar na imunologia, em livros como Imunologia Celular e Molecular, do Abbas, ou Genway, né, um livro muito bom de imuno, também resolvem. Mas o que a gente vai ter como foco principal são as características histológicas de timo, linfonodos e baço, que os livros de histologia resolvem bem. Então, essa parte inicial, funcional da aula, é para que a gente consiga ter uma ideia melhor de por que é que existe um órgão, por exemplo, como o timo, tá? Por que é que existem órgãos que reúnem células, como os linfonodos e como o baço, para simplesmente a gente não ir lá e descrever puramente histologicamente e não ter uma ideia mínima de função. Então, o nosso foco principal vai ficar na parte histológica, ok? Então, com isso resolvido, vamos seguindo. O primeiro ponto para a gente lembrar é que essas células são células que vão estar envolvidas no processo de defesa do nosso organismo. E para isso, como todas as células que interagem com outras células e com o ambiente, elas vão ter receptores na superfície. Então, a partir do momento que as células não têm olhos, não têm ouvidos, o que serve como olhos e ouvidos das células, para que elas possam interagir e ver se tem alguma coisa que envolve perigo ou coisa do gênero, são os receptores que elas têm na membrana. Então, lembrando, as células não têm aquela superfície lisinha, como a gente desenha uma célula lá, elas têm várias moléculas de adesão, vários receptores que servem então para que elas possam realizar esse tipo de função. E quando a gente tem algum tipo de dano no nosso tecido, algum tipo de exposição do tecido conjuntivo, um corte, ou mesmo quando a gente entra em contato com algum tipo de molécula estranha, pode ser por via respiratória, via sistema digestivo, a gente vai ter então essas células, esses leucócitos lá, para que eles possam, como parte do sistema imunológico, analisar essas moléculas, que a gente normalmente vai chamar de antígenos, alguns livros mais antigos chamam de imunógenos, para perceber se essa molécula é uma molécula que merece algum tipo de reação, se isso oferece algum risco para o organismo, se é necessário algum tipo de resposta ou se a célula deve continuar em repouso como ela já estava antes. Então, no sistema imunológico, a gente vai ter esses órgãos linfóides, principalmente timo, linfonodos e baço. Algumas estruturas associadas, por exemplo, no intestino, a gente tem estruturas chamadas de placas de Peyer, que são agrupamentos linfóides que estão lá, como se fosse um linfonodo associado ao intestino, porque é uma região onde tem uma quantidade grande de antígenos. A mesma coisa para o sistema respiratório. Tá? E a gente vai ter órgãos como a medula óssea, que são responsáveis por gerar essas células. Então a gente vai ter órgãos primários, responsáveis por gerar a célula, como a medula óssea, e o timo, que faz parte do processo final de formação e de seleção dos linfócitos, e órgãos secundários, como os linfonodos
e o baço, que são órgãos que vão servir para juntar essas células num lugar para potencializar a resposta, e vocês já vão entender o que isso funciona. Então, basicamente, a gente vai ter, de uma forma muito simplificada, o sistema imunológico como um sistema que envolve órgãos linfóides e células e que vai utilizar de receptores para distinguir o que é próprio do nosso organismo ou o que não é. Então, eu tenho uma molécula estranha, isso pode ser um micro-organismo, e para distinguir se a situação é uma situação de homeostasia, onde normalmente essas células não precisam ter uma função destacada, ou é uma situação de perigo, onde tem um micro-organismo que precisa ser contido, ou de dano, um tecido foi danificado e não necessariamente pode ter um micro-organismo, por exemplo, você sofreu algum tipo de choque, uma pancada num tecido, e as células lesadas vão liberar moléculas que vão sinalizar para as células do sistema imune que aconteceu algum tipo de dano. E isso vai ser o suficiente para ativar essas células. Então, de forma geral, após o reconhecimento por meio desses receptores, essas células vão tentar localizar o problema, destruir o que possa estar sendo um distúrbio para o tecido, inativar moléculas perigosas, ou, em outras palavras, elas vão tentar levar esse tecido de volta para uma situação de homeostasia. Tá? E basicamente a gente vai ter uma divisão das células e dos processos do sistema imunológico em dois grandes grupos, de imunidade inata ou natural e imunidade adaptativa ou adquirida. E isso aqui é importante para que a gente entenda o conceito geral de como ela acontece, para depois entender a necessidade de um órgão central, primário, como o timo. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter células, que são os leucócitos, responsáveis pelo reconhecimento, iniciação, efetuação e controle da resposta imune, e os órgãos linfóides, como eu já comentei, alguns chamados de centrais ou primários, que vão produzir e maturar as células do sistema imune. E aqui, basicamente, a gente tem medula óssea e timo, e hoje desses o nosso foco vai ficar no timo, e órgãos periféricos ou secundários, que vão servir para organização espacial estratégica para o desenvolvimento da resposta imune, que nada mais é do que concentrar células em determinadas regiões para facilitar a função delas. E basicamente a gente vai ter baço e linfonodos como as células responsáveis por esse processo. Tá? Então a nossa ideia geral de sistema imune vai começar com diferenciar a imunidade inata e imunidade adaptativa. Imunidade inata inclui tanto as células epiteliais, que formam barreiras para impedir a entrada de micróbios, de micro-organismos de uma forma geral, e algumas células que vocês já viram lá na aula de sangue, como neutrófilos e como macrófagos. Claro que isso é um processo bem mais complexo, mas a gente está simplificando para o objetivo da aula de hoje. Então, essas células vão agir num tempo relativamente curto e muitas vezes a ação dessa célula vai ser o suficiente para eliminar o problema. Quando essa ação não for suficiente, por período de dias vão ser ativadas células da resposta adaptativa, principalmente os linfócitos T e os linfócitos B, para que eles possam dar continuidade e tentar restaurar a homeostasia do tecido. Muito bem. Então, aqui estão alguns exemplos de células da imunidade inata e células da resposta imune adaptativa. Né? E nos livros a gente vai encontrar características como essa. Então, imunidade inata, tempo de resposta, algumas horas, às vezes minutos, especificidade fixa e limitada, e vocês já vão entender o porquê que isso está aqui quando a gente for falar depois do timo, e quando eu tenho uma segunda resposta ao mesmo antígeno, ela é sempre idêntica à primeira. Ao contrário da imunidade adaptativa, que leva mais tempo para acontecer, tem uma especificidade variável e aumentada, e tem uma resposta mais rápida e eficiente, porque essas são as células que geram o que a gente chama de memória imunológica. Então, quando a gente fala de vacinas, vacinas são formulações que vão estimular a imunidade adaptativa, a desenvolver memória imunológica para que num próximo encontro com aquele mesmo antígeno, com aquele mesmo micro-organismo, a resposta seja melhor. Muito bem. Então, o que é que significa especificidade fixa ou limitada ou especificidade altamente variável ou aumentada? As células da imunidade inata, elas trabalham com padrões. Né?
E esse é um exemplo visual dos que melhor funciona para que vocês entendam isso. Então, o que é que eu consigo ver na imagem? Eu consigo ver padrões que caracterizam o que eu estou vendo. Então, qual é o padrão principal que eu vejo? Eu vejo um chapéu e vejo mais um chapéu. Tá? Então, isso é um padrão do quê? É um padrão que eu normalmente enxergo numa dupla sertaneja. Não é um padrão que eu vou enxergar num grupo de pagode, não é um padrão que eu vou enxergar num grupo de rock. Que dupla sertaneja é essa? Eu não sei. Mas como uma célula da imunidade inata, esse reconhecimento geral é o suficiente para que ela saiba se ela precisa agir ou não. Então, uma célula da imunidade inata não vai muitas vezes distinguir qual bactéria ela está vendo, entre aspas, usando os receptores, mas ela vai saber que aquilo é uma bactéria e é o suficiente para que ela decida ou tenha ação de ser ativada ou não e de criar uma ação ou não. Tá? Outro exemplo, mudei o padrão. Tá? Agora eu tenho os caras cabeludos, de camiseta preta, tatuados e tudo mais. Tá? Eu tenho um padrão diferente daquilo. De novo, isso aqui é um padrão de uma dupla sertaneja? Não. Isso é um padrão de uma banda de pagode? Não. Isso é um padrão de uma banda de rock. Então, essa distinção geral é muito parecida com a forma que as células da imunidade inata distinguem esses sinais. Então, ela vai saber se é uma bactéria, se é um vírus ou se é um fungo, mas ela não vai saber especificar qual é, mas é o suficiente para que a resposta continue. Tá? Elas fazem isso porque elas usam receptores chamados de receptores de reconhecimento de padrão, ou PRRs. Então, esses receptores reconhecem padrões. Tá? Quais eram os meus padrões? Os chapéus, o tipo de roupa, o tipo de cabelo. Só que aqui elas usam moléculas que são comuns aos micro-organismos, chamados de PAMPs, padrões moleculares associados aos patógenos. Tá? Então, as células da imunidade inata vão usar receptores que são sempre do mesmo jeitinho. Né? Eles tem lá a receita deles, a sequência no DNA, isso é transformado em RNA, é transformado em proteína, que é dobrada lá, tem a configuração final, pronto, existe um receptor. Tá? Esse aqui desse exemplo é um receptor chamado de TLR4 que reconhece componentes de micro-organismos gram-negativos. Então ele não vai saber que bactéria é, mas ele vai saber que é uma bactéria. Tá? Com esse receptor aqui, a partir do momento que ele vê aquele padrão, o receptor manda sinais para o núcleo da célula e essa célula vai fazer fagocitose, vai produzir mediadores antimicrobianos, inflamatórios, seja lá o que for. Então ela vai responder àquele estímulo porque ela tinha um receptor e que fez o reconhecimento. Tá? Não se preocupem com esse monte de letrinhas e tudo mais, isso aqui é só para dar um exemplo para vocês. Então, o que esses receptores fazem? Reconhecem padrões. O que é o padrão? Então, aqui dentre as bactérias, a gente tem algumas superfamílias de bactérias. Por exemplo, as bactérias chamadas de gram-negativas têm uma molécula chamada de lipopolissacarídeo, que é a única delas. As micobactérias têm lipoproteínas. Tá? E assim vai, diferentes grupos têm diferentes moléculas. Nos fungos, o que é característico é a presença de uma molécula chamada de zimosan. Então, para cada grupo geral, existe um receptor desses que é o responsável, então, por fazer com que essas células façam esse reconhecimento geral. Tá? Especificando o exemplo, que a gente tem 3 bactérias que normalmente estão na cavidade bucal. As 3 são dessa família geral das gram-negativas. Quando essa célula reconhece esse componente comum a todas, ela sabe que é uma bactéria gram-negativa. Ela não sabe se é um fusobacterium, se é um actinobacilo, se é uma porfiromonas, mas saber que é uma bactéria gram-negativa é o suficiente para que essa célula haja. Tá? Então, quando a gente tem as células da resposta imune inata, elas vão usar esses receptores que fazem esse reconhecimento genérico. Ok? Muito bem. Então, nem sempre isso vai ser eficiente e às vezes a gente vai precisar de formas de reconhecimento mais refinadas, que são as formas de reconhecimento utilizadas pelas células da resposta imune adaptativa. Por isso também que essa resposta toma mais tempo. Tá? Fazer um reconhecimento genérico é mais rápido do que fazer um reconhecimento específico. E como que essas células fazem o reconhecimento genérico?
Tá? Vamos voltar um pouquinho nas células, então, lá da imunidade inata. Eu tenho aqui um neutrófilo, lá na aula de sangue a gente já viu o que essas células fazem, a gente já viu um monócito, um macrófago, a gente já viu o que elas fazem. Então, elas vão ter esses grupos de receptores genéricos. O que elas vão fazer varia um pouco de uma célula para outra, mas a forma com que elas reconhecem é essa forma genérica, ok? Então, voltando na transição para a resposta imune adaptativa, a gente tem células que fazem o reconhecimento geral e genérico, é específico, mas é mais geral e mais genérico, e a gente vai passar para umas células que têm uma especificidade diferente desse reconhecimento. E isso é derivado dos tipos de receptores. Então, quando aquelas células faziam uma detecção, uma análise genérica baseada em padrões, a gente pode considerar que aqui as células da imunidade adaptativa vão utilizar coisas bem mais específicas. É quase como se elas fossem analisar a impressão digital de uma molécula, de um microorganismo, para poder fazer esse reconhecimento de uma forma única e ultra específica, ao contrário daquele reconhecimento genérico. Tá? Então, como que uma célula da imunidade inata vê isso? A célula da imunidade inata vê isso como uma banda de rock. Como que uma célula da imunidade específica vê isso? Um linfócito T, um linfócito B. Eles vão utilizar coisas específicas, procurando então o que seria uma impressão digital, uma coisa que identifica isso como única. Tá? Se alguém, por acaso, conhece o Metallica, vai reconhecer o símbolo deles aqui. Então tem uma coisa ultra específica, que se você procurar e você souber o que é, e você for uma célula da imunidade adaptativa que tem um receptor para isso, você vai conseguir fazer o reconhecimento. Caso contrário, uma célula da imunidade inata só ficaria na fase de fazer o reconhecimento geral e genérico disso, ok? Esses receptores, então, são chamados de receptores das células T, ou TCR, ou receptores das células B, BCR, e eles têm essa variabilidade porque eles são gerados a partir de rearranjo gênico. Com esse rearranjo gênico, a gente está quase chegando na necessidade de por que é que existe o timo. Tá? Então, o que é esse rearranjo gênico? Ao invés de ter um receptor que era sempre igualzinho, montado a partir lá do DNA, esses receptores das células da imunidade inata eles são compostos por diferentes segmentos e que são combinados para formar um receptor. Só que cada um desses segmentos vocês têm que imaginar que é como se fosse uma caixa cheia de peça de Lego. Cada um desses segmentos é uma pecinha de Lego. Então eu vou precisar de um vermelho, um amarelo, um verde, um roxo aqui nesse esqueminha, mas pensem que eu vou precisar de 4 peças diferentes. Tá? Se eu colocar a mão aqui nessa caixa de Lego e pegar aleatoriamente 4 peças e combinar, imaginem quantos receptores diferentes eu consigo fazer. Eu estou fazendo isso de uma forma aleatória para que eu tenha diversidade. Essa é a forma com que a imunidade inata, a imunidade adaptativa, encontra para gerar diversidade nos receptores e para que eles sejam altamente específicos. Tá? Então, pensem em quantos receptores diferentes eu conseguiria montar combinando esses diferentes tipos de peças. E mesmo se eu pegar 4 peças iguais, eu ainda consigo encaixá-las de diferentes formas. Com isso, a gente vai ter vários receptores diferentes para as células da imunidade adaptativa. E cada célula da imunidade adaptativa, então cada linfócito T, ele vai ter um receptor só dele quando ele é gerado lá na medula óssea. Não vai ter um outro receptor igualzinho dele. Tá? Pode até ser que tenha, mas pensem na análise combinatória de quantas chances eu tenho de conseguir fazer 2 receptores exatamente iguaizinhos aqui. Então, cada um desses receptores vai fazer parte de uma célula, de um clone de célula T. Ok? Então, para que é que serve o timo? Esses receptores foram gerados de forma aleatória. Ele pode reconhecer um pedaço de um microorganismo, pode ser uma bactéria, pode ser um pedaço de um vírus, pode ser um pedaço de um parasita, mas ele pode reconhecer uma molécula do meu organismo. Né? Vocês já devem ter ouvido falar em autoimunidade. A autoimunidade acontece quando uma célula ataca uma célula, uma estrutura, uma molécula do próprio organismo. Isso não é para acontecer. Né? Mas, às vezes, um desses receptores que foi montado
aleatoriamente, pode ser que ele ataque ou reconheça uma molécula do nosso organismo e gere autoimunidade. Então, basicamente, o que o timo faz é selecionar os linfócitos baseados nos receptores deles. Tá? Então, o timo existe para prevenir, primariamente, autoimunidade. Então, quando eu tenho um caso de autoimunidade, significa que aquela célula provavelmente escapou do processo de seleção no timo. Tá? Para que toda essa introdução? 20 minutos, mais ou menos. Eu poderia simplesmente falar para vocês, o timo serve para sobrevivência, seleção e diferenciação dos linfócitos T. Mas se eu não explico basicamente da onde vêm esses receptores e por que eles são formados de forma aleatória, fica um negócio meio vazio falar que ele está selecionando os linfócitos T. Tá? Então essa introdução toda é para que a gente chegue no timo e entenda que a gente vai ter células lá dentro que vão apresentar antígenos. São células chamadas de células reticulares epiteliais. Então essas células vão estar apresentando antígenos que são do nosso organismo. As células T foram geladas na medula óssea e elas saem da medula sem estar prontas. Elas vão pelo sangue até o timo e lá o timo vai selecionar essas células. Então ele vai mostrar para essas células antígenos próprios do nosso organismo. Se eu tiver uma célula T potencialmente autorreativa dentre essas células, e por que ela é potencialmente autorreativa? Porque o receptor foi feito por aquele rearranjo aleatório dos genes. Quando essa célula passar para o timo, ela vai encontrar esse antígeno, e como é uma célula que ainda não está madura, não está pronta para ação, ela vai ser deletada. Essa célula vai morrer por apoptose. Se a célula que chegou no timo ela tem um receptor que não é autorreativo, então é um receptor para uma molécula de micro-organismo, e no timo só estão sendo apresentados esses antígenos próprios, essa célula vai passar pelo timo, ela não vai reconhecer nada ali, porque não tem micro-organismo lá dentro, e aí ela vai ser selecionada positivamente. Tá? Ela vai poder amadurecer, e essas células então que não foram deletadas vão se transformar em linfócitos do tipo CD4 ou linfócitos do tipo CD8. Então o que o timo faz é seleção positiva, dando para as células que não são autorreativas uma característica de célula madura e já diferenciada em CD4 ou CD8 para as células T, para que elas possam ir para a circulação e depois exercer a função delas. Por que as células T têm esse nome? Porque elas são selecionadas no timo. Então o T da célula T vem do timo. E faz a seleção negativa das células potencialmente autorreativas. Quando elas chegam dentro do timo, elas são deletadas. Histologicamente, o timo é relativamente simples. Então, se a gente chegasse simplesmente no ponto de vista histológico, eu diria para vocês que é um órgão que tem uma cápsula de tecido conjuntivo, onde chegam algumas artérias. A gente tem septos de tecido conjuntivo que dividem o timo em estruturas menores chamadas de lobos e menores ainda chamadas de lóbulos, e algumas arteríolas e capilares que chegam na região mais externa do timo, chamada de cortical, por onde as células vão entrar lá. Então eu tenho uma camada mais externa cortical e uma camada mais interna medular. Quando eu olho uma lâmina do timo, eu enxergo cada então uma dessas subdivisões, a cápsula mais externa aqui, essas subdivisões aqui em lobos e lóbulos, uma região cortical mais escura e mais externa, e essa região mais interna chamada de medular. Tá? Então, num aumento maior, eu tenho a cortical mais externa aqui e a medular aqui no centro. Esquematicamente, eu tenho cortical e tenho medular. A gente vai ter vasos por onde as células vão entrar e a gente vai ter vasos normalmente mais próximos da região medular por onde as células vão sair. E a gente vai ter aqui então, espalhados por essa região toda, as células epiteliais reticulares apresentando os antígenos, células, estruturas chamadas de corpúsculos de Hassall, que nada mais são do que agrupamentos de células epiteliais reticulares que têm como função direcionar a formação de alguns tipos específicos de célula T. A gente não vai entrar em detalhes disso, mas elas fazem parte então desse processo de seleção positiva e negativa dos linfócitos. Tá? Então, basicamente, o que a célula vai fazer? Vai entrar no timo e vai ficar
cada uma dessas estruturas aqui é um linfócito, vai ficar andando pelo timo, entrando em contato com essas células epiteliais reticulares que estão apresentando os antígenos próprios. Se depois de caminhar pelo timo, entrar lá na cortical, chegar lá no meio do medular, entrar em contato com várias dessas células epiteliais reticulares, ela não reconhecer nada, ela vai sair do timo por um daqueles vasos centrais, já como uma célula madura, diferenciada, célula CD4 ou CD8. Se ela entra em contato com algum dos antígenos apresentados aqui, e essa célula era autorreativa, se ela reconhece esse antígeno, ela vai morrer por apoptose, e ela não vai sair do timo, ela não vai causar autoimunidade. Então, como eu comentei, uma das causas primárias de autoimunidade é falha na seleção do timo. Escapou uma célula que era autorreativa, depois ela pode dar problema. Tá? Nas lâminas a gente vai ver os linfócitos normalmente como células menores e com núcleos mais escuros. Depois lá no histolo de Guide isso é bem visível. E as células epiteliais reticulares com células com núcleos maiores, mais amplos e com citoplasmas mais evidentes. Tá? E aqui eu tenho um corpúsculo de Rassal, um agrupamento de várias células epiteliais reticulares, também importantes para o processo de seleção das células no timo. Então, basicamente, a gente vai ter as células epiteliais reticulares, que vão apresentar os antígenos. Para as células que não reconhecem os antígenos reativos, ela produz fatores de crescimento que vão ajudar na sobrevivência e diferenciação. Para as células que reconhecem esses antígenos próprios, elas vão atuar na seleção negativa, matando essas células por apoptose. Tá? Então, os linfócitos T, também chamados de timócitos, quando eles estão dentro do timo, vão entrar pelo córtex, vão andando por toda a estrutura do timo em contato lá com as células epiteliais reticulares, passando por esse processo de seleção. Então, quem não for deletado por ser autorreativo, sobrevive frente à estimulação das células epiteliais reticulares e vai virar uma célula CD4 ou CD8 que pode ir para a circulação e depois ser uma célula ativa. Já os macrófagos normalmente vão ficar aí removendo então as células que morreram por apoptose. Como estruturas características do timo, a gente tem os corpúsculos de Rassal, que eu já comentei com vocês, e uma barreira hematotímica, que nada mais é que uma modificação do endotélio para ser mais espesso e não poroso, para impedir a entrada de micro-organismos ou de antígenos estranhos no sangue que poderiam atrapalhar no processo de seleção tímica dos linfócitos. Tá? Então, basicamente, esse processo de seleção acontece no timo para os linfócitos T e um processo parecido acontece na medula óssea para os linfócitos B. Tá? Eles têm esse nome porque a descrição da seleção dos linfócitos B foi feita em pássaros, num órgão chamado de bursa de Fabricius, mas coincidentemente em inglês a gente tem o mesmo B da medula óssea, lá do bone marrow, por isso que os linfócitos B são B e os T são T, por causa do processo de seleção no timo. Uma vez selecionadas essas células, eles vão ter diferentes tipos de funções, ajudar na função de macrófago, ajudar na função de célula B, participar do processo inflamatório, virar células de memória, células citotóxicas, mas isso não são objetivos da aula de hoje. Então, a imunologia normalmente cobre os detalhes e os subtipos todos das células. Tá? Para hoje, o que é importante vocês saberem é que a gente tem dois principais tipos de células T, chamadas de linfócitos T CD4, auxiliares ou helper do inglês, então normalmente eles aparecem como THA, que vão potencializar a resposta imune. Os do tipo 1 vão potencializar macrófagos, do tipo 2 vão potencializar a produção de anticorpos por células B por plasmócitos. Então a gente tem subtipos com funções específicas e os linfócitos TCD8, antigamente chamados de supressores e hoje em dia chamados de citotóxicos, são células que normalmente vão matar células infectadas por micro-organismos. Né? Então, com isso, a gente resolve a função do timo e o processo de seleção. Agora a gente tem os órgãos linfóides secundários, linfonodos e baço. E de forma geral, esses órgãos linfóides têm como função facilitar a resposta imune. E eles vão facilitar como? Especificamente as células CD4, aqui nesse exemplo, elas não conseguem reconhecer os antígenos de uma forma direta. Tá?
elas precisam de células que fazem o que a gente chama de apresentação de antígeno. Então, células normalmente da família dos macrófagos, células com capacidade de fagocitose, células dendríticas, elas vão pegar esse antígeno, como está nesse esqueminha aqui, quebrar ele num monte de pedacinhos e vão mostrar esses antígenos para as células T. Muito bem. Aonde acontece normalmente esse processo? Esse processo acontece nos órgãos linfóides, tá? Pela ação dessas células apresentadoras de antígeno. Então, elas captam e degradam esses micro-organismos e elas vão, utilizando diferentes tipos de sistemas, apresentar isso para as células T. Vão mostrar isso para os receptores lá das células T para ver se elas reconhecem alguma coisa. O que a gente precisa pensar é, pense no organismo como um todo. Tá? Normalmente eu dou esse exemplo na sala, distribuindo a turma entre um lado para a imunidade inata e um lado para a imunidade adaptativa. Pensem que a gente tem as nossas células do sistema imune circulando. Tá? Então imaginem nesse exemplo hipotético que a gente tem 1000 células da imunidade inata e 1000 células da imunidade adaptativa. As células da imunidade inata, todas têm aqueles mesmos receptores iguaizinhos que são codificados diretamente, que fazem o reconhecimento genérico, mas o suficiente para a resposta começar. Então, se aparecer um antígeno aqui, eu tenho 1000 células da imunidade inata circulando, qualquer uma delas que chegar aqui vai ter aquele mesmo receptor igualzinho e vai começar a resposta. Por que a resposta da imunidade inata é mais rápido? Porque ela tem esse reconhecimento genérico e porque todas as células fazem o reconhecimento do mesmo jeito. Então, de 1000 células, a primeira que aparecer aqui já resolve. Se a gente for pensar nas células da imunidade adaptativa, essas 1000 células tiveram os receptores gerados de uma forma aleatória, elas foram selecionadas no timo. Então, dessas 1000 células, provavelmente eu vou ter uma, duas células com capacidade de reconhecer algum antígeno do micro-organismo que apareceu aqui. Então, se eu fizer uma fila com essas 1000 células e eu tiver sorte da primeira célula da fila tiver o receptor para encontrar esse antígeno, a resposta talvez comece mais rápido. Se for a última das 1000, talvez demore mais. Tá? E para facilitar esse encontro entre as células específicas e os antígenos, existe esse processo de apresentação de antígeno. Então, ao invés das células da imunidade adaptativa também terem que ficar circulando no organismo como um todo, a gente tem alguns pontos estratégicos do nosso corpo, linfonodo e baço, que vão concentrar tanto as células que capturaram o antígeno e vão lá para mostrar esse antígeno, como as células que estão circulando. Tá? Então, para isso servem linfonodos e baço. Qual a diferença? Para os linfonodos vão os antígenos capturados pelas células no tecido. Tá? As células vão migrar lá pelos vasos linfáticos e vão para o linfonodo. E quando esses antígenos estão na circulação, o lugar de encontro é no baço, onde esses antígenos vão ser filtrados, captados por células apresentadoras que estão lá no baço, e as células T e as células B vão ficar recirculando e passando nessas estruturas. Então, basicamente, o que eu tenho são pontos de encontro distribuídos no nosso organismo como um todo, para onde migram tanto os antígenos como as células que vão reconhecer os antígenos. Com isso, a gente facilita o encontro e a possibilidade de reconhecimento do antígeno e facilita a possibilidade de desenvolvimento da resposta. Tá? Então, por isso que esses órgãos são descritos como órgãos periféricos ou secundários distribuídos pelo corpo, e aí aparece aquela descrição de organização espacial estratégica para o desenvolvimento da resposta imune. Elas potencializam o encontro de antígenos e das células específicas para que a resposta possa acontecer. Histologicamente, os linfonodos também são bem simples, também são chamados de gânglios linfáticos. Tá? Então, são órgãos relativamente pequenos, encapsulados por tecido conjuntivo, onde a gente vai ter células reticulares, que fazem a estrutura do órgão como um todo, então como uma malha para onde as células possam se organizar. As células que capturam os antígenos, basicamente células dendríticas e macrófagos, e as células que vão reconhecer os antígenos, as células T e as células B. Então, essas células aqui
no tecido, capturam os antígenos e vão pelos vasos linfáticos lá para os linfonodos. As células T e as células B estão circulando e essa circulação vai passar pelos linfonodos. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter áreas onde a gente vai ter o encontro das células que estão apresentando antígenos e as células que estão tentando reconhecer os antígenos. E quando acontece esse reconhecimento, as células normalmente migram para essa região chamada de cortical, tá? Onde a gente tem nódulos ou folículos linfóides, onde essas células se desenvolvem para que a resposta aconteça de uma forma mais eficiente. Então, basicamente, a gente vai ter a região central ou medular, onde as células vão estar apresentando antígeno e as outras células vão estar circulando. Se acontecer esse contato, as células se reposicionam nessa região da cortical, aqui, tá? Nesses nódulos linfóides. Essa região intermediária mais externa, mas sem o formato de nódulo, a gente normalmente chama de paracortical. E a célula que veio, entrou aqui, circulou, procurou antígeno com as células apresentadoras, não encontrou, o que ela faz? Volta para a circulação, vai para o próximo linfonodo. Tá? Então, essa recirculação, esse homing, é o que as células T e as células B vão fazendo durante a vida delas, até que elas encontrem eventualmente um antígeno. Então, numa imagem histológica, a gente tem um linfonodo, essa área mais externa chamada de cortical, a área mais central medular. A área mais externa com aspecto nodular são os nódulos linfóides e essa área mais externa que não tem um aspecto nodular, a gente vai chamar de paracortical. Tá? A região central a gente vai ter alinhamentos e agrupamentos de células aqui. Na figurinha do histology guide depois é um pouco mais visível onde ela está destacada, que são chamados de cordões medulares e espaços por onde vão passar as células que estão circulando por ali. Então, nos cordões medulares ficam as células apresentadoras, nos seios ou espaços medulares vão ficar andando as células T e as células B que estão procurando os antígenos. Tá? Numa figurinha de livro, então os cordões são os agrupamentos das células apresentadoras e os seios são os espaços por onde estão passando as células T e as células B. Como esse órgão está em função, o espaço está ocupado com as células que estão passando por aqui. Por isso que a gente vê os seios medulares ocupados também. Tá? Então a gente vai ter esses grupos de linfonodos na região axilar, na região cervical, na região inguinal. Então eles drenam regiões específicas, facilitando então esse processo de recirculação e reconhecimento dos antígenos. Então, no linfonodo vem os antígenos originados dos tecidos e no baço vem os antígenos derivados do sangue. É um órgão que muitas vezes é descrito como um filtro do sangue, porque ele tanto captura os antígenos da circulação, como pode capturar hemácias envelhecidas para que sejam fagocitadas e depois novas sejam produzidas. Mas a estrutura histológica também é relativamente simples. Então, eu vou ter células e fibras reticulares, as células fagocitárias e apresentadoras que ficam captando os antígenos que chegam ali e os linfócitos que vêm na circulação. Tá? A principal diferença é que aqui a gente vai ter uma estrutura chamada de polpa branca e uma de polpa vermelha. Já que essas moléculas, esses antígenos vêm pelo sangue, a gente vai ter arteríolas, chamadas de arteríolas centrais, por onde essas moléculas vêm. Tá? Aí as células apresentadoras que estão nessa região próxima podem captar, e aqui a gente vai ter circulando essa estrutura linfócitos T e linfócitos B de plantão ali procurando os antígenos. A polpa branca normalmente são essas estruturas com formato nodular. Por que é branco? Não é porque aparece branco na coloração, é branco porque eu tenho uma predominância de células de defesa, células brancas, leucócitos. Por isso essa é a região chamada de polpa branca. E a polpa vermelha tem esse nome porque é a região onde normalmente vão circular o sangue, onde vão circular as hemácias, as células vermelhas do sangue, também para que elas sejam inspecionadas para ver se elas não estão envelhecidas e não precisam ser degradadas. Então, basicamente, a gente vai ter polpa branca, onde se concentra a maior parte dos leucócitos, e a polpa vermelha, onde a gente vai ter tanto a área de captura de antígenos por macrófagos e células dendríticas, como essas células vão ser
examinadoras de leucócitos, de plaquetas, para ver se elas ainda têm capacidade de voltar para a circulação ou se elas precisam ser destruídas e eliminadas. Nas lâminas, normalmente, a gente enxerga estruturas como essa, então nódulos com esse buraquinho, o buraquinho arteríola central, e isso é polpa branca. Tá? Um nódulo, as arteríolas, muitas vezes a gente vê a mesma cortada mais de uma vez, dependendo do trajeto que ela faz. Então, polpa branca são as estruturas nodulares como essa, polpa vermelha são essas estruturas intermediárias, aonde vão circular hemácias, onde as plaquetas também vão ser examinadas e aonde o sangue vai circular pelos sinusoides para que os antígenos possam ser capturados e depois apresentados para as células que estão aqui nas regiões com esse formato nodular. Tá? Nos livros a gente normalmente tem essa descrição de, então vem uma artéria que vai formar essa arteríola central. Tá? Aqui a gente tem a maior concentração de células T, células B, nessa região periarteriolar. Dando prosseguimento nessa arteríola central, a gente vai ter os sinusoides, os capilares aqui fenestrados, por onde vai ter uma circulação do sangue, onde vão circular as hemácias, as plaquetas, pode acontecer a captura de antígenos também nessa região, e depois elas retornam para a circulação nessa região aqui. Tá? Como realmente se fosse um filtro onde os elementos que estão no sangue vão sendo inspecionados. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter são órgãos responsáveis por gerar essas células, como a medula, selecionar essas células, como o timo no caso das células T, a própria medula no caso das células B, e órgãos que vão ficar distribuídos de uma forma geral pelo nosso organismo. Então, uma vez gerados aqui nesses órgãos primários, eles caem para a circulação e aí eles passam a fazer um processo que a gente chama de homing. Eles ficam recirculando, passando pelos linfonodos, passando pelo baço, procurando os antígenos que eventualmente eles venham a encontrar. Tá? Então, repetindo o que eu comentei no começo da aula. Metade da aula, basicamente, é explicar o processo desse reconhecimento de uma forma bem geral e simplificada, mas para que vocês entendam a necessidade de seleção das células no timo e na medula, e porque vocês entendam a necessidade de por que a célula é tão específica que precisa de um órgão para juntar a célula que está apresentando com a célula que está reconhecendo. Tá? Obviamente, os detalhes disso vão ser tratados mais para frente quando for pertinente para o curso, mas para que a gente entenda de uma forma geral a estrutura dos órgãos linfóides, era importante essa estrutura. Tá? O que a gente vai cobrar? A gente vai cobrar os detalhes dos órgãos linfóides, que a gente encontra lá na histologia básica do Junqueira e Carneiro, e talvez algumas coisinhas desse processo básico, mas o foco é estrutura dos órgãos linfóides e relação com a função com os órgãos linfóides. Se alguém tiver interesse e quiser analisar, ver mais detalhes disso antes que chegue a imunologia, tudo bem, mas para a histologia o nosso foco vai ser no que a gente encontra lá no capítulo 14 do Junqueira e Carneiro. No Histology Guide, na atividade depois, a gente vai ter lâminas de timo, linfonodo e baço, onde a gente vai conseguir ver então os elementos histológicos